Grava. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Matheus, médium, integrante do Grupo Anjo de Luz, e esse é o programa Atendimento Fraterno do Grupo Anjo de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Bom, pessoal, como de costume, vou dar aí um minutinho para vocês acabarem de se acomodar, acabarem de enxergar, né, pegar aí a sua poltrona, antes da gente iniciar aqui o programa de hoje. E enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre o Grupo Anjo de Luz, para quem está chegando aqui pela primeira vez. O Grupo Anjo de Luz, ele tem como missão promover o ser humano, e isso é feito através da assistência espiritual realizada aí através dos diversos tratamentos que o grupo disponibiliza, e também através dos estudos e das apresentações que o grupo faz aqui no canal do YouTube, né? Então, quando a gente faz aí leituras e reflexões sobre o Evangelho. Com relação aos tratamentos que o grupo disponibiliza, eles são disponibilizados aí na assistência espiritual e podem ser encontrados no site do grupo, que é Grupo Anjos de Luz, tudo junto, .org.br. E as inscrições são feitas por lá mesmo. As inscrições para todos os tratamentos são feitas por lá mesmo. Lá no site você vai encontrar cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal e oração para casa. Então, esses tratamentos você se inscreve neles no site. E também há tratamentos espirituais para animais de estimação. E no site também você encontra cirurgia espiritual à distância para animais, cirurgia espiritual presencial, oração para animal e oração para o tutor. Lembrando que quando você inscreve o seu animal de estimação para um tratamento espiritual, obrigatoriamente o tutor também tem que se inscrever, porque ele também será tratado, né? Todos os tratamentos oferecidos, eles são gratuitos e complementares, ou seja, eles complementam o tratamento médico convencional, né? E não excluem, não, pelo contrário. Então, vamos lá. Antes de fazer as nossas orações, antes de iniciar aí a nossa palestra, eu quero convidar vocês primeiro a fazer comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjo de Luz, que é um mantra que nos conecta com o Criador. Então, caso queira, feche seus olhos e vamos lá. Hoje me perdoo, neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos, sou grato. Estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. E agora eu convido vocês a rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus que é a luz maior a nos guiar. Então, caso queira, feche seus olhos e me acompanhe, por favor. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz, eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Bom, vamos lá então, falar um pouquinho sobre o assunto da palestra de hoje. Hoje o atendimento fraterno fala sobre o suicídio e as suas consequências espirituais. O suicídio é uma enfermidade, se a gente pode assim colocar, e que o número de casos só tem aumentado ao longo dos anos. E isso é muito triste. Mesmo aí com as campanhas que são realizadas aí ao redor do mundo, muitos indivíduos ainda recorrem a esse ato, né, errôneo, acreditando aí que as suas dores serão extintas. A gente quer deixar claro que não é intenção nenhuma julgar a dor do outro, não cabe a ninguém julgar a dor do outro, tampouco quantificar ou estimar a dor do outro, né? Não, não é essa a intenção. A nossa intenção é amparar e acolher o outro nas suas dores, para que e ajudá-lo a superar aquele momento, entender o que é que ele está passando e dar para ele poder ter forças de superar as suas dores e dar continuidade e levar a vida, né? Porque independente do que a pessoa esteja vivendo, é necessário que ela entenda que aquilo é passageiro, né? E isso eu vou voltar a falar isso lá na frente. Bom,
Falando disso, as causas que levam, né, a pessoa a cometer esse ato, a cometer o suicídio, elas são inúmeras e as mais diversas que a gente pode imaginar. Para citar algumas, é muito comum hoje a gente ver a questão da depressão, né, a questão da violência também, a questão de maltratos, abusos aí de todos os tipos, né? Os vícios, os diversos vícios que que hoje existem, né? A gente pode citar aí a questão das drogas, né? A questão do alcoolismo, a alimentação desregrada também, né? Vai ocasionar aí o que a gente chama de suicídio indireto, né? Abreviando a vida, encurtando o tempo da encarnação. Os distúrbios mentais também é, é uma causa, e também a gente pode citar, e não pode deixar de citar, né? A obsessão espiritual. Mas o que há de comum em todas elas é que todas elas mostram que existe um desconhecimento de como funciona aí a justiça e a misericórdia divinas, né? Então, é muito pelo desconhecimento disso também. Kardec coloca no Livro dos Espíritos que, somado a isso tudo que a gente falou, a incredulidade ou a simples dúvida sobre o futuro, né, depois do desencarne, somado às ideias materialistas, daqueles que entendem que é só isso aqui que existe, após esse corpo não há mais nada, são os maiores incitantes aí ao suicídio. São as coisas, o entendimento que mais contribui aí para que a pessoa cometa o suicídio. E a doutrina espírita nos mostra o contrário. A doutrina espírita, ela nos ensina que a existência, ela se prolonga indefinidamente, ou seja, a vida continua. A vida, ela é infinita, né? A vida é uma só e as encarnações são várias. Porém, ao cometer-se um ato desse de tamanha, como é que fala, dureza, vamos colocar dessa forma, as condições com que isso se dá, essa continuidade em que isso se dá, elas são muito diversas, né? Inevitavelmente, como é que fala, causam muito sofrimento. Isso aí é um fato, né? Olhando pela perspectiva do suicídio. Na questão 944 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, por exemplo, se o homem tem o direito de dispor da sua própria vida. E a resposta que ele tem, que a espiritualidade dá, é a seguinte, que não, que somente Deus tem esse direito. Primeiro, porque foi ele que nos criou, né? E ele fala que o suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. A gente pode citar, normalmente, considera-se alguns tipos de suicídio, considera-se aí o tipo de suicídio, o direto ou intencional, né, que é aquele que resulta aí de um ato consciente, onde a pessoa tem a consciência de que vai fazer, está decidida a cometer tal ato, independente da forma como ela faz, né, muitas vezes aí há até um planejamento. E há também o suicídio indireto ou involuntário, que é aquele que resulta de hábitos e comportamentos viciosos que vão lesar aí a saúde física ou a saúde psíquica ou até ambas, né? E que vão fazer com que o período de encarnação ele se abrevie. Então, isso é considerado também um suicídio. Há um exemplo muito bom nesse sentido do André Luiz no livro Nosso Lar. Quem tiver interesse, dá uma olhada nessa parte, que lá fala que, em função da vida que ele levou enquanto encarnado, né, o que que os hábitos dele geraram e para que acontecesse o desencarne dele. Então, o suicídio, por exemplo, do caso do direto ou intencional, tirando aí as atenuantes de uma moléstia física ou até mesmo da ignorância a respeito, a gente não pode a gente tem que considerar não somente o problema da infração das leis divinas, né, mas também o ato de violência que a criatura comete contra ela mesma, né, por meio da premeditação aí, do ato que vai se dar, e também o remorso, muito mais amplo. Mas independente dos dois casos, tanto direto quanto indireto, depois que o espírito ele desperta no plano espiritual, né, que é a sua consciência, que ele toma consciência do que ele fez e de que no plano espiritual ele ainda tem consciência dele, que ele está vivo, ele vai ter que suportar aí as companhias que encontram aí no mesmo nível vibracional dele e as consequências daquele ato, né? Então, é, como é que fala? Ele tem que lidar com os desequilíbrios aí consequentes, né? Nas sinergias do corpo espiritual,
e também que na maioria das vezes vão se manifestar no corpo físico como impositivos de reajuste nas existências subsequentes, nas encarnações subsequentes, né? Então, o Chico coloca que depois de um tempo, por exemplo, de reeducação, de aprendizado no plano espiritual, os suicidas eles são habitualmente reintegrados no plano carnal. Tem que voltar, tem que reencarnar, né? E ao reencarnarem, muitos trazem as enfermidades que são consequências dos atos cometidos em outras existências, né? Então a gente está falando aqui do suicídio e das suas diversas formas. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel ele cita vários exemplos de enfermidades que podem ser consequências. Nesse livro, por exemplo, ele vai falar das enfermidades que são consequências de atos suicidas, tá? Não quer dizer que toda enfermidade é consequência de um ato suicida. Não, não é isso. Mas que, como é que fala, esse ato ele vai gerar consequências sim nas encarnações subsequentes, né? Normalmente enfermidades aí de todos os tipos e que vão afetar os órgãos que foram danificados no momento da abreviação da vida. Mas tem uma coisa muito interessante também que a gente pode observar, que é o seguinte: Deus e espiritualidade sempre sabem o que fazem e agem aí de várias formas, né, para poder nos ensinar, para poder ensinar a humanidade, né, para ajudar na evolução. Então, por exemplo, essas enfermidades elas vão servir de campo também para que a medicina ela amplie o seu conhecimento, né? Para que a humanidade ela progrida aí nesse sentido também no aspecto da medicina, por exemplo, e no aspecto do entendimento e da incorporação do aspecto espiritual no na parte médica e na parte da saúde. Então, ampliando aí a nossa consciência a respeito disso e o nosso entendimento a respeito do que é saúde também, né? Então, a medicina trabalha nesse sentido para poder ajudar essas pessoas, minimizar suas dores. Muitas das vezes, né, essas pessoas obtêm a cura, mas isso vai de acordo com o crédito moral que esses indivíduos aí que atentaram contra si mesmo em outro momento, eles atingiram, né? Então, de acordo aí com o merecimento de cada um. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca o seguinte, que ninguém engana a consciência cósmica, né, que se expressa aí na harmonia do universo, ou Deus, se a gente preferir falar, né? E que quando a pessoa comete o suicídio, ela dá início a um processo aí de sofrimento que não tem previsão de término. Isso é muito importante ter isso em mente, né? Independente da forma como se dá, há sofrimentos de curto, médio e longo prazos em ambos os planos da vida, tanto o espiritual quanto o plano físico, né? E são consequências muito diversas, né? E não são fixas assim, mas elas são sempre relativas às causas que as produziram, né? Mas tendo em comum, todas elas têm em comum aí a decepção e o desapontamento no momento depois que o espírito toma consciência de que ele se encontra vivo e que os problemas que levaram a pessoa a cometer tal ato, eles ainda persistem, eles ainda existem. E com o agravante de agora ter mais um problema, ter encerrado aí a vida carnal antes da hora, né? E ter cometido mais uma falta, ter infringido mais uma lei, né, divina. Então, é muito interessante a gente ver que todas as religiões, né, os ensinamentos morais, todas as filosofias que a gente estuda e que a gente vê ao redor do mundo, todas elas condenam o suicídio e colocam ele como contrário aí às leis da natureza ou leis divinas, de acordo com cada uma dessas filosofias, como elas entendem, né? E todas nos dizem que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Isso aí é um entendimento, isso aí é inato ao homem, né? Então, você pode se perguntar, mas por que o homem não tem esse direito? Por que que o homem não é livre para pôr termo ao seu sofrimento? O homem, uma vez que ele tem o livre-arbítrio, por que que isso ele não pode fazer, né? Colocar termo ao seu sofrimento. Eu quero aqui abrir um parêntese, baseado no ensinamento da doutrina espírita, tá? O homem tem sim o direito de colocar termo, de acabar com seus sofrimentos, desde que seja através da reforma íntima. Através da reforma íntima, ele vai sim colocar fim aos sofrimentos dele,
porque o homem vai se propor, a pessoa vai se propor a melhorar, a mudar. Então, assim, com o tempo, ela vai deixando, ela vai ampliando o seu entendimento, o seu conhecimento, e os seus sofrimentos eles vão acabar também, porque quem causa o sofrimento é a própria pessoa, muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes por ignorância, né? Muitas vezes por uma mentalidade rígida. Enfim, não é o nosso papel aqui julgar, não. Mas o sofrimento ele acaba com o conhecimento. A reforma íntima, que é a premissa da doutrina espírita, ela é a ferramenta para poder terminar colocar fim no sofrimento do homem, né? Essa é uma forma de colocar fim ao sofrimento e não cometendo um ato de suicídio. Não, essa não é a forma de colocar fim ao sofrimento, né? Então, Kardec coloca que estava reservado aí ao Espiritismo, à doutrina espírita, demonstrar pelos exemplos daqueles que cometeram esse ato, e a literatura espírita ela é vasta nesse sentido, tem muita coisa que fala isso, né, que o suicídio não é apenas uma falta de constituir uma infração aí de uma lei moral, de uma lei divina, de uma lei natural, né? O que para alguns isso aí teria pouco peso. Não, mas sim um ato impensado, um ato de extrema violência, né, que onde nada se ganha ao cometer esse ato, muito pelo contrário, né? E o espiritismo ele mostra isso pelos fatos, né? Isso, como é que fala, pode ser encontrado aí muito na literatura, né? Então, eu quero citar aqui algumas recomendações do Emmanuel, que com relação ao suicídio e com relação na verdade, na prevenção desse, para que a pessoa ainda se encontra no plano da carne, o Emmanuel coloca o seguinte, que se essa ideia lhe vier à mente, ele pede primeiro para que a pessoa reflita sobre a infinita bondade de Deus, que deu oportunidade para que essa pessoa esteja aqui encarnada. Reflita sobre isso, né? Em seguida, ele sugere, ele recomenda que essa pessoa ore pedindo aí a espiritualidade de luz aos seus mentores, ao seu anjo de guarda, para te ajudar nesse sentido, para te ajudar a mudar o foco, para te ajudar a ocupar sua mente com outras coisas, para te ajudar a superar aquele momento de dificuldade pelo qual você passa, para que você dê continuidade e não cometa isso. E a espiritualidade de luz, ela vem ao amparo, não resta dúvida com relação a isso. Ele também coloca, ele também pede que a pessoa reflita sobre o impacto desse ato, que esse ato terá aí nas pessoas ao seu redor, família, amigos, conhecidos. Todos eles serão fortemente impactados e negativamente impactados. Isso gera muito sofrimento, né? Então procure ajuda e procure também ajudar as pessoas. A caridade, ajudar alguém é um ato assim é salutar que nos tira ali o foco, a gente muda o foco no momento. E ele sugere, Emmanuel também fala uma coisa muito interessante, ele sugere para que se a pessoa tiver essa ideia em mente, visite um hospital onde ele coloca que muitos que estão ali porque cometeram um ato suicida em outras existências. Ou seja, essas pessoas estão, como é que fala, elas têm enfermidades no físico que são consequências de atos de outras vidas, né? Então, visite um hospital e veja o que elas estão passando neste momento, né? E essa é a consequência no futuro. E por fim, ele coloca para a pessoa se entregar ao exercício do bem ao próximo, fazer o bem qualquer que seja, né? E se esforçar para poder deixar essa ideia de lado. A gente sabe que isso não, como é que fala, não é uma coisa fácil, mas que a pessoa precisa primeiramente pedir ajuda, precisa cuidar também do lado espiritual, pedir ajuda às pessoas ali que estão no seu meio, né? Então, ele fala isso, porque a destruição voluntária não só representa um ato de desconsideração com com as bênçãos divinas, mas também, como consequência, se dá a pessoa obrigatoriamente vai ficar recolhida ali a intimidade dela mesma, onde ela vai ter que, como é que fala, encarar ela mesma, e que por um tempo indeterminado, onde o espírito permanece envolvido nas suas próprias perturbações. Então, isso é a dimensão do sofrimento, não tem como a gente mensurar, mas a gente só pode falar, estender a mão e falar assim, olha, estamos aqui para poder ajudar. Caso você precise, nos procure, né? Bom, eu gostaria de encerrar com um texto do espírito Manuel Filomeno de Miranda,
que ele fala o seguinte: conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato suicida no além-túmulo, das dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas é método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio, sugerir-lhes dar um pouco mais de tempo enquanto o problema altera sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Estimular a valorização pessoal, acender uma luz no túnel do desespero. Entre outros recursos, constituem a terapia preventiva, que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, leituras espirituais, nos passes e no uso da água fluidificada. Assim, a existência ganha um sentido muito mais transcendente e dinâmico. Então, isso é muito importante. Tem uma coisa aqui que eu gostaria de falar, quando ele coloca assim: sugerir a essas pessoas dar um pouco mais de tempo enquanto o problema altera a sua configuração. Nada permanece da mesma forma para sempre. Por mais difícil que seja a situação em que você se encontra, essa situação, ela vai mudar. Ela tem que mudar. De repente, seria interessante você só se perguntar o porquê está ali e o que você precisa fazer para que essa situação mude. E sempre vai haver uma solução. E sempre vai haver uma solução. Mas é necessário que você esteja aberto e procure ajuda nesse caso. Certo? Bom, pessoal, antes de encerrar, eu quero convidar vocês para participar do encontro virtual, programa Encontro Virtual, que vai ao ar quinta-feira que vem. Vamos falar sobre a fraternidade, ok? Nesse mesmo horário, às 7h30 da noite, no canal do Grupo Anjo de Luz no YouTube. Então, estão todos convidados, ok? Eu quero agradecer a Deus, agradeço ao Cristo, agradeço a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjo de Luz, e agradeço a cada um de vocês que participou conosco aqui hoje. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Tenham uma ótima noite e uma ótima semana. Muito obrigado e até mais. Até a próxima.